Olá, caros estudantes da Engenharia de Produção, iniciando mais um encontro. E aqui na sequência que estamos abordando essa semana, estamos mais ou menos, digamos assim, numa fase em que estamos eliminando gradativamente a discussão sobre como foi o treino e estamos iniciando uma discussão como deve ser o jogo. Ou seja, o treino foi chegarmos a um projeto de pesquisa e o jogo é a execução da monografia propriamente dita. E estamos tentando estruturar informações para vocês, para que realmente vocês se instrumentalizem e consiga fazer a sua monografia de forma mais fluida, mais consistente, menos insegura, né? Naquela lógica que, se eu sei e reconheço o meu ponto de partida, se eu sei e reconheço as dificuldades que eu tenho ao longo de um caminho, muitas vezes nos torna mais seguro e nos livra de alguns riscos. Então, eu estou nessa lógica com vocês. Eu estou tentando deixar elementos de conhecimento sobre execução, às vezes com uma carga formal, conceitual, e outras vezes expondo explicações de experiência e de vivência de alguém que ficou mais de 30 anos orientando e convivendo com trabalhos de conclusão de curso e de toda a natureza de orientação acadêmica, ok? Vamos lá então para essa semana, nessa atividade de plano, né, de atividades do TCC. Bom, essa representação gráfica ela vai nos acompanhar ao longo de várias semanas, porque ela representa tudo aquilo que nós temos que fazer, o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Por isso que, normalmente, ela aparece no início das nossas atividades numa videoaula. Muito bem, esta outra figura não é novidade, nós trabalhamos, estamos retornando no sentido em que, agora, esta imagem aqui, que nós defendemos enfaticamente na aula anterior, ou seja, o projeto tem que ter uma concepção de característica de pesquisa aplicada e nós já justificamos o porquê da pesquisa aplicada. Muito bem, então, ao assumir isso como uma verdade ou como aceitável para que você entenda a importância do que você está fazendo, surge uma outra situação, né? Aquela situação de pensar, de criatividade, de se envolver com o tema, e esse tema está muito claro, a exigência pelo regulamento tem que ser uma área ou sub-área da engenharia de produção. Porque o que vem depois dessa fase mais, digamos assim, lúdica, de você poder pensar e poder dar, digamos assim, no conceito de deixar a sua imaginação fluir, né? Vem a situação de reescrever, que é essa que vocês estão iniciando recentemente ou estão para iniciar essa semana. Então, eu vou começar a escrever. Então, aí vem a primeira angústia, às vezes, no estudante. Pensar foi mais fácil do que escrever. E muitas vezes eu confesso para vocês que eu também tive e tenho até hoje essa dificuldade. Às vezes a nossa imaginação, o nosso pensar, ele flui de uma forma tão rápida, tão fluente, você vai buscando informação, às vezes a informação não é completa, ela é um pouco parcial e a gente acaba aceitando aquilo e quando você começa a falar, bom, agora do rasante do pensar e da informação preliminar, agora eu tenho que aprofundar. E essa é a fase que nós imaginamos que vocês estejam começando essa semana. Se alguns já começaram anteriormente, parabéns, vocês estão adiantados no sentido de cronograma que estava anteriormente previsto. O fato é que, no momento em que a etapa 2, naquela concepção de pesquisa aplicada que nós falamos, é natural
e aí você tem duas situações se a redação começar a ficar mais difícil. Primeiro é o porquê. Por que foi mais fácil pensar e agora está mais difícil redigir? Tem alguma coisa que não funcionou direito. Ou a gente pegou uma informação errada, ou a gente não está pegando a informação certa agora, e antes ela estava certa. Enfim, eu tenho que achar o porquê. Porque não é normal. Se você for muito capaz de pensar, articular um projeto de pesquisa com a criatividade, com análise de reflexão, com criticidade para saber se você estava sendo, digamos assim, coerente com os teus valores e com o conhecimento. Você foi capaz de observar, né, tanto a teoria quanto a aplicação. O fato é que isso daqui é uma matéria-prima poderosa. E essa matéria-prima poderosa, ela tem que servir o que tem que ser feito aqui. Eu só vou ter alguma, digamos, flexibilidade com essa matéria-prima aqui quanto ao estilo de redigir. E nós já conversamos sobre isso. Não é errado você primeiro escrever e depois formatar, atender às normas. Eu faço simultaneamente. Também não é errado. Nenhum é mais certo do que o outro. O foco é como você rende mais. Como você chega mais facilmente ao resultado final que você sabe qual é. A decisão é sua. Tá? Muito bem. Esse modelo aqui, ele vai ficar impregnado na gente. Por quê? A redação é o momento em que eu estou numa fase de execução e eu começo a prestar mais atenção nessas possíveis variáveis aqui, nesses fatores que eu sei que eles existem, eu sei que eles estão no ambiente em que eu estou observando, tanto na teoria como na prática, e eu vou ter que aprender a lidar com eles simultaneamente. Enquanto eu tenho que observar, coletar dados, obter informações, eu tenho que escrever. E é natural que quando você busca informação, você acha uma outra informação, e ao buscar uma outra informação, ela pode até modificar o que você anteriormente já tinha concebido como verdadeiro e como aceitável. Essa é a riqueza do trabalho intelectual. Que você, quanto mais você investiga, mais elementos você vai encontrando. Então, como que a gente para? Olhando para os objetivos. Então, volto mais uma vez a chamar a atenção da questão dos objetivos. Porque você pode encontrar fatores ao longo da execução e falar, isso não tem nada a ver com o meu objetivo. É até legal, mas fica para um outro trabalho. Daí eu faço um objetivo de trabalho que eu vou buscar essa informação e ela suporta, ela sustenta o meu objetivo. Então, o que vai tornar mais fluido a execução do trabalho e a redação do trabalho é a segurança com os objetivos. Ou seja, eu volto lá naquela situação do nosso ponto de partida. O ponto de partida, ele influencia sim na execução, de uma maneira até que eu falo assim, nossa, eu preciso, digamos, repensar o projeto de pesquisa. E por que não? A gente já afirmou aqui que você precisa de apenas um objetivo. E se esse objetivo estipulado aqui, mesmo assim, ele permanecer, digamos assim, de uma forma que dificulta muito, porque não esqueça o horizonte de tempo que você tem para cumprir aquele ciclo de etapas que nós apresentamos agora há pouco. A gente tem que encurtar os objetivos.
Eu só tenho um, mas é um objetivo muito amplo. Tá, então vamos focar um pouquinho mais. Vamos buscar um ponto mais convergente. Quando eu penso na engenharia de produção, dessa amplitude que ela tem, essa riqueza de participar de todo e qualquer processo, é natural que a gente encontre, às vezes, alguns objetivos com amplitude muito, digamos, complexa, por um espaço de tempo curto, fazer toda uma articulação. Então, a qualidade de uma monografia não está na complexidade dos objetivos, está na segurança em que você, a partir de um objetivo, você consegue fazer toda uma articulação. E para você, como estudante, se você comprovar que você foi muito hábil em isolar um objetivo, executar a forma de obter o resultado desse objetivo, você cumpriu o papel. Por quê? Porque se você sabe fazer para um objetivo, você faz para 2, para 3, mais simples e mais complexo. Ou seja, o modelo de execução de uma investigação aplicada, você aprendeu. E isso eu acho o mais relevante para um estudante de graduação. Aprender a fazer o isolamento de variáveis, observar a teoria, observar a aplicação dessas variáveis e fazer uma intervenção. Ponto. Você aprendeu que vai, digamos assim, subsidiar toda e qualquer ação profissional que você tenha daqui para frente. Esse é o verdadeiro ponto que eu acredito muito no TCC e eu sou muito defensor, em qualquer instância, de que o TCC tem que ser individual justamente por essa característica. Vocês tiveram, ao longo do curso, vários momentos e muito importantes. Eu sou extremamente defensor do projeto integrador e principalmente na forma como a Univesp trabalha, porque ao longo de vários projetos executados ao longo do curso, vocês aprenderam a lidar com esse isolamento de variáveis e trabalhando em equipe. Vocês tiveram diversos momentos durante o curso. Este momento do TCC, para mim, é o momento em que você comprova que todo aquele desenvolvimento que você participou do projeto integrador, agora, na minha visão, se você fez todos eles numa forma fluida, adequada, de acordo com o que foi prescrito pela Univesp, eu, sinceramente, entendo que não vai haver dificuldade para você fazer o trabalho de conclusão de curso. Porque a única coisa que mudou é que o projeto integrador você discutia a mesma estrutura de pensamento com mais colegas. Agora você está fazendo um trabalho, um projeto integrador, né? Só que é um grupo de um elemento apenas, você. Então, essa característica do projeto integrador com a monografia, para mim, é muito evidente, muito clara do projeto pedagógico da Univesp, como eu falei para vocês. Agora, o que é esse processo, então, de executar? Ora, quando eu fiz o projeto de pesquisa, eu tinha muitas perguntas e buscava uma forma de estruturar essas perguntas para obter respostas. O momento de obter as respostas é agora. Então, eu queria saber o que eu tinha que fazer, por quê, como, quando e com que. A partir de observar uma oportunidade, tanto na teoria como na prática, em um ou outro, de uma forma aplicada. Então, vocês se encheram de dúvidas e, com certeza, esse volume de, pelo menos, 5 grandes grupos de perguntas com várias, digamos, derivações dessa pergunta maior, devem ter surgido ao longo do projeto de pesquisa. Então, agora é a fase que eu tenho que algumas dessas perguntas
estarem respondidas. E não é na forma tão óbvia assim. Ah, por que eu devo fazer isso? E você responde embaixo. Porque isso é assim, né, e tem essas consequências. Não é nesse sentido. Mas a inspiração da pergunta traz um detalhamento de resposta, né? E com certeza serão essas respostas que vão fazer com que você cumpra o objetivo do seu TCC. E mais, ao dar essa estrutura de execução, você vai estimular, por exemplo, os seus colegas da próxima turma de engenharia de produção, ao ter contato com a sua monografia, falar, essa pergunta aqui gerou esta resposta e essa resposta me dá outras perguntas para que eu possa fazer a minha monografia agora. Ou seja, você vai ser um agente de fomentar novos trabalhos, novas pesquisas aplicadas. E isso que é o legal. A situação não para nessa situação. Uma outra coisa que pode acontecer, você identifica na área e subárea que você escolheu várias oportunidades de seguir pesquisando de forma aplicada. Quem sabe daqui a 6 meses você não está fazendo um mestrado ou até um curso de especialização e você vai ter como exigência, num outro curso de especialização, uma monografia. Ou num curso de mestrado, você vai ter que fazer uma dissertação. E você usa esse elemento que você pesquisou aqui e tentou responder como matéria-prima inicial do seu próximo trabalho estruturado de pesquisa aplicada. Olha que riqueza, né? A situação não para e é assim que o conhecimento se transforma. Você deixou uma sementinha, você deixou um grãozinho, né, para que isso se executasse. Então, meus caros estudantes, a ideia é essa, a execução tem que fluir e deixar raízes e deixar sementes para que prosperem mais coisas e que também você encontre as respostas que procurava. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.